lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, existe diferença entre exorcismo e desobsessão? Pergunta danada, hein? Exorcismo. Então vamos lá. Exorcismo. O exorcismo é uma prática da Igreja Católica. Exorcismo é do católico, tá? A desobsessão eu vou colocar aqui como descarrego, tá? Que é mais habitual usar esse termo. Descarrego. Isso aqui é uma prática de Umbanda, mas pode ser uma religião mais espiritualizada, mas é a Umbanda que faz mais. O Candomblé também faz. Mas vou pôr Umbanda. Fica de exemplo, tá? Porque o catolicismo também tem o evangélico e tudo mais. Então estou dando a versão aqui mais de um jeito e de outro, tá? Então, desobsessão e exorcismo. O exorcismo, ele é, na cabeça da gente, como a gente só vê em filmes. O exorcista, não sei do que, a gente vê nos filmes quando entra o capeta dentro da pessoa. Aí aquele capeta se manifesta. Então vamos lá. O exorcismo, puta, eu devia ter posto mais para baixo, mas eu vou colocar aqui esse aqui é o 2. Então vamos lá. No 1, que é o exorcismo, eu tenho uma situação onde que é o seguinte: o capeta ele tem que estar manifestado. Aqui no descarrego, não. Oculto. O exorcismo, para eu fazer o exorcismo, eu uso de... Como é que eu posso falar, gente? Instrumento. Tem gente que pega, bom, padre usa água benta, usa crucifixo, usa... Quanta mais coisa que pode usar o padre daqueles filmes que a gente vê? Ele usa ferramentas. O descarrego. O espírito. Então vamos lá. Aqui eu estou vendo aqui que é o do exorcismo que a gente vê dos filmes. A diferença para o descarrego, alguma coisa. Eles são a mesma coisa, mas feitas de formas diferentes. No descarrego, chega o consulente não mostrando o capeta grudado nele, mas está lá o capeta. Aí a gente vai, faz imposição de mãos, faz oração para o plano espiritual retirar aquela entidade, aquele espírito mau, aquele capeta. Beleza? Muito bem. No exorcismo, o padre ou a pessoa ela tem que ir quando já está manifestado. E aí ele vai se utilizar de ferramentas para tirar aquilo, seja crucifixo, água benta, o que for, oração, Bíblia, mede poete. Beleza. Na igreja não tem descarrego, professor? Numa igreja católica não tem descarrego? Aí que vocês vão ver o pulo do gato agora. Numa igreja católica tem descarrego? Tem descarrego. Verdade, professor, tem. Por quê? Tem orações que a pessoa estava encapetada que ela nem percebe. Ela sai da igreja limpa, linda, maravilhosa, leve. Ela fala assim, nossa, saí da igreja. Tô falando católico, mas pode ser evangélico, tá?
Sair da igreja, nossa, mas está bem, em paz, nossa, uma tranquilidade. Às vezes a pessoa vai no próprio terreiro e não percebeu. O cara não fez nada, só deu um passo, pôs a mãozinha, tirou. Aquilo também é considerado descarrego. É descarregar as coisas ruins, descarregar tanto energia quanto espírito arrancando. Só que nós não percebemos. E no terreiro pode ter exorcismo, professor? Claro que pode. Quantas pessoas eu já vi entrar no terreiro? O cara entra lá no terreiro, pai de santo, velho, fala assim, põe a mão na cabeça. É botar a mão na cabeça e o bicho... E aí, professor, o que ele faz? Ele pega e começa a ordenar. Ah, sai, que não sei o que não sei o que lá. E não tá saindo. Puxa aí, chama mais médio. Vem cá, médio X, Y, vem cá. Vai lá, puxa o bicho dele lá, vai lá. Pá, e cai nos médios da casa, e os médios da casa ficam lá, e o cara fica limpinho e sai tudo dele. Beleza? Isso seria um descarrego ou seria um exorcismo? Isso é um exorcismo. Descarrego é quando é oculto, tá? É que nós temos por hábito, no terreiro de uma Umbanda, por exemplo, falar que tudo é descarrego, tudo é desobsessão. Tanto oculto como manifestado. Não deixa de ser uma verdade. Mas se a gente lê no dicionário, ele estaria mais enquadrado como um exorcismo. Então a gente pode até brincar agora, daqui para frente, nos terreiros, quando a gente for nos terreiros, falar assim, olha, fiz um exorcismo hoje no terreiro. Verdade? Mas por quê? Porque o capeta estava manifestado. Tive que arrancar ele na raça do peão lá. Mas não, então você fez descarrego, você fez desobsessão. É um descarrego, mas com conotação de exorcismo. Tudo é um descarrego e tudo é um exorcismo. Só que um velado e outro manifestado. Tudo é descarrego e tudo é exorcismo. Repetindo, tudo é a mesma coisa. Só que como tem caracteristiquinha, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, a gente põe nome bonitinho e diferente uma da coisa, mas é tudo a mesma coisa, gente, tudo é a mesma coisa. E eu vou falar um negócio pra você, daqueles filmes de exorcismo que o capeta sai voando pra paredes, pendura voando. Isso daí, ó, vou falar uma coisa pra você, eu nunca vi na minha vida. Eu nem sei se existe, eu perguntei tanto pra padre. Eu já perguntei pra muito padre, já perguntei pra um monte de líder religioso. Falei assim, cara, eu vejo esses filmes de exorcismo, mas eu vejo lá os bichos voando, flutua, o corpo da pessoa flutua, ela fica lá falando como se fosse o capeta incorporado lá. Mas rapaz, acontece isso mesmo? Até hoje nunca ninguém pegou e falou assim, olha, manifestado eu já vi. Agora voando e subindo, andando no teto, isso daí é uma ficção científica, mas das braba. Mas daquelas lá que a gente fala assim, mas rapaz, isso aí eu nunca vi não. Se alguém já viu ao vivo e a cores, por favor, me pegue e relata, porque eu nunca vi, nenhum padre que eu já bati papo até hoje na minha vida nunca viu, nenhum pastor nunca viu, nenhum pai de santo nunca viu. Já vi espiritualmente, mas em carne e osso igual dos filmes, mas nunca. Então vamos lá, terminando a pergunta aqui que me fizeram. Professor, diferença entre exorcismo e desobsessão? Nenhuma, minha querida, não tem nenhuma, é tudo a mesma coisa. O que muda é a sutileza. Você pode, veja bem, você pode, não é que deve, tá? Dever é obrigação, não é isso. Você pode
usar o termo descarrego quando for oculto e o próprio espírito fizer, ou você pode usar o termo exorcismo quando tem a manifestação de fato e você vai arrancar. Sabe aquela na televisão que a gente vê de vez em quando da igreja, tal lá, que o cara lá bota, vem cá, quem que é você? Chama o líder do negócio. E quem que é você? Bota as mãos para trás. Ele bota a mão para trás. Quero que chame o chefão. Vamos lá, vamos arrancar esse capeta daí. Agora vai, 1, 2, 3. Pá. Sai agora, pá, em nome de Jesus. Vamos sair aí, limpa tudo e bota para quebrar. E pum. Mas quando eu mando em nome de Jesus, não tem um auxílio de plano espiritual? Tem. Só que tem a manifestação, por isso que eu estou falando para vocês que é tudo junto. O que muda um para o outro, na verdade, vai ser a manifestação de fato. Então, o que eles fazem lá não é uma sessão de desobsessão em si, é um exorcismo de fato. Não precisa ser o próprio demônio lá, tal, não, é tudo a mesma coisa, usando um nomezinho diferente. É tudo a mesma coisa. Se você quer usar descarrego, pode usar. Quer usar desobsessão, pode usar. Quer usar exorcismo, pode usar. É a mesma coisa. É que se nós falarmos exorcismo, dá uma impressão de que não era um capetinha, mas um capetão, era o chefão do capeta, aqueles que ninguém tira. Só o super, ultra, super padre dos filmes que consegue tirar. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus vos abençoe. Namastê.